Existe um segredo sobre oração que mudou completamente a vida de C.S. Lewis, um dos maiores pensadores cristãos do século XX. Ele descobriu algo nas escrituras que libertou milhões de cristãos da culpa religiosa. E essa descoberta tem tudo a ver com a posição do seu corpo quando você fala com Deus. Fique até o final porque essa verdade vai transformar a sua vida de oração para sempre. Quantas vezes você já se sentiu culpado por orar deitado na cama? Talvez você tenha pensado que Deus não escuta orações feitas dessa forma, que você precisa estar de joelhos para ser verdadeiramente reverente. Mas e se eu te dissesse que um dos maiores reis de Israel, o próprio Davi, fazia exatamente isso? E mais, e se C.S. Lewis, aquele brilhante professor de Oxford e Cambridge, tivesse descoberto que a Bíblia jamais condena essa prática? O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua relação com Deus. Vamos começar do princípio. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas orando em posições completamente diferentes. O rei Davi orou sentado diante do Senhor. Jesus olhou para o céu e orou de pé. Daniel se ajoelhou 3 vezes ao dia diante de suas janelas abertas. E aqui está o ponto fundamental que muitos religiosos esquecem. Em nenhum momento, absolutamente nenhum, a Bíblia estabelece uma postura obrigatória para a oração. Nenhuma vez sequer Deus disse que você precisa estar ajoelhado, em pé ou prostrado para que Ele ouça você. Deixa eu te mostrar algo poderoso. No livro de Salmos capítulo 63, versículo 6, está escrito: Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Essas palavras foram escritas por Davi, o homem segundo o coração de Deus. E veja bem o contexto, ele estava no deserto de Judá, fugindo de inimigos que queriam tirar sua vida. Estava exausto, vulnerável, com medo. E foi justamente ali, deitado em uma caverna escura e fria, que ele encontrou intimidade profunda com o Criador. Pensa comigo por um momento. Davi não estava no templo cercado de incenso e cânticos sagrados. Não havia levitas tocando harpas ao seu redor. Ele estava sozinho, deitado, provavelmente sem forças nem para se ajoelhar. E mesmo assim, Deus estava ali. Deus o ouvia. Deus o sustentava. A presença do Altíssimo não depende da nossa postura corporal. Ela depende da disposição do nosso coração. Aqui está uma verdade libertadora. A Bíblia menciona pelo menos 6 posturas diferentes de oração. Pessoas oraram em pé, como o publicano no templo que nem ousava levantar os olhos ao céu. Oraram sentadas, como o rei Davi quando entrou no tabernáculo. Oraram ajoelhadas, como o profeta Daniel. Oraram prostradas com o rosto no chão, como Jesus no jardim do Getsêmani. Oraram com as mãos levantadas para os céus, como Moisés durante a batalha contra os amalequitas. E sim, oraram deitadas, como o rei Ezequias que virou o rosto para a parede e clamou ao Senhor em sua enfermidade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Se Deus aceitou todas essas formas de oração na Bíblia, por que alguns cristãos hoje insistem que só existe uma maneira correta? A resposta é simples e dolorosa: tradição religiosa. Transformamos símbolos bonitos em leis rígidas. Pegamos gestos que expressam humildade e os tornamos obrigatórios. E no processo, perdemos completamente o ponto central da oração, que é a intimidade verdadeira com o Pai. C.S. Lewis entendeu isso de uma maneira profunda. No seu livro Cartas a Malcolm, ele escreveu 22 cartas para um amigo fictício onde discutia exatamente esse tema: qual é a essência verdadeira da oração? E uma das descobertas mais impactantes de Lewis foi esta: a mente atenta e um corpo sentado são mais úteis à oração do que o corpo ajoelhado e a mente sonolenta. Deixa eu repetir isso porque é revolucionário. Uma mente atenta e um corpo sentado, ou até deitado, vale infinitamente mais para Deus do que um corpo ajoelhado com a mente vagando longe. Lewis não estava desprezando a reverência. Ele amava ajoelhar-se em oração. Mas ele tinha a honestidade brutal de admitir algo que todo cristão já experimentou: às vezes nos ajoelhamos e nossa mente está a quilômetros de distância de Deus. Outras vezes, estamos deitados, exaustos, sem forças, e nossa alma clama com uma intensidade que nenhum gesto exterior poderia expressar. E foi exatamente nesses momentos de fraqueza física que Lewis descobriu sua maior força espiritual. Quando a esposa de C.S. Lewis, Joy, estava morrendo de câncer, ele passou noites inteiras ao lado dela no hospital. Muitas dessas noites, Lewis orou deitado, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sem conseguir sequer juntar as mãos. E foi ali, naquela fragilidade total, que ele encontrou Deus de uma forma que jamais tinha experimentado antes. Porque Deus não exige performance religiosa. Ele deseja corações quebrantados e espíritos sinceros. Vamos olhar mais profundamente para o Salmo 63. Davi diz que durante as vigílias da noite ele meditava em Deus. As vigílias eram períodos de 3 horas em que os soldados faziam guarda. Aplicando isso espiritualmente, Davi está dizendo que mesmo nas horas mais escuras e solitárias da madrugada, quando o corpo está cansado e a mente está vulnerável, ele transformava aqueles momentos em encontros sagrados com o Senhor. A cama dele se tornou um altar. O travesseiro se tornou um lugar de comunhão.
A noite se tornou um santuário. Quantos de nós já acordamos às 3 da manhã com ansiedade, medo ou preocupação? Quantos já ficaram horas rolando na cama sem conseguir dormir? E se Deus quer usar exatamente esses momentos para nos encontrar? E se a insônia é um convite divino para conversarmos com Ele sem as distrações do dia? Davi entendeu isso. Ele não lutava contra a noite. Ele a transformava em oportunidade de intimidade. Agora vamos para algo que vai explodir sua mente. Em João capítulo 4, Jesus está conversando com a mulher samaritana e diz algo absolutamente revolucionário. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Jesus não disse em pé ou de joelhos. Não disse no templo ou na igreja. Não disse com palavras bonitas ou posturas elegantes. Ele disse em espírito, que é a nossa essência mais profunda, e em verdade, que é a autenticidade total, sem máscaras, sem fingimento. Isso significa que uma oração honesta feita deitado na sua cama, com palavras simples, talvez até sem palavras, só gemidos da alma, vale infinitamente mais aos olhos de Deus do que 1000 orações eloquentes feitas de joelhos mas com o coração distante. Deus não é um juiz severo avaliando se você acertou a postura correta. Ele é um pai amoroso que deseja ouvir o que está no seu coração, não importa como seu corpo esteja posicionado. Deixa eu te contar algo que C.S. Lewis descobriu e que mudou tudo para ele. Ele percebeu que muitas vezes nos preocupamos tanto com a forma exterior da oração que esquecemos completamente seu propósito. Começamos a avaliar se nossa postura está correta, se nossas palavras estão bonitas, se estamos orando tempo suficiente. E nisso tudo, perdemos o encontro real com Deus. Lewis chamou isso de orgulho espiritual disfarçado de reverência. Nós queremos sentir que estamos fazendo certo, que merecemos ser ouvidos, que somos cristãos melhores porque seguimos os rituais corretamente. Mas Deus despedaça tudo isso. Ele diz através do profeta Isaías que os sacrifícios que ele deseja são um espírito quebrantado e um coração contrito. Não é a posição do seu joelho. É a posição do seu coração. Você pode estar de joelhos e cheio de orgulho. Ou pode estar deitado e completamente humilde diante de Deus. A postura exterior não determina a realidade interior. Agora vamos falar sobre algo muito prático. Existem pessoas que por motivos de saúde, idade ou limitações físicas não conseguem mais se ajoelhar. Eu conheço idosos que choram porque não podem mais dobrar os joelhos e se sentem culpados por orar sentados ou deitados. Eu conheço pessoas acamadas que passam meses ou anos em uma cama e se perguntam se Deus ainda as ouve. E a resposta da Bíblia é um sim retumbante, absoluto, sem nenhuma dúvida. Olha o que aconteceu com o rei Ezequias. Ele estava doente, à beira da morte, e o profeta Isaías veio dizer que ele morreria. E o que Ezequias fez? Ele virou o rosto para a parede e orou. Ele estava deitado, doente, fraco, provavelmente nem conseguia falar alto. E Deus não apenas ouviu aquela oração como respondeu imediatamente, acrescentando 15 anos à vida dele. A postura de Ezequias não importou. O que importou foi o clamor sincero do seu coração. Tem algo mais que preciso te dizer sobre C.S. Lewis. Ele tinha um conceito revolucionário sobre oração. Para ele, toda a vida deveria ser uma oração contínua. Ele dizia que não temos atividades religiosas e não religiosas. Temos apenas atividades religiosas e irreligiosas. Ou seja, tudo o que fazemos pode ser uma forma de oração se o fizermos para a glória de Deus. Andar, trabalhar, comer, descansar e sim, deitar para dormir. Tudo pode ser um ato de comunhão com Ele. Isso liberta você completamente da ideia de que precisa estar em uma posição específica para falar com Deus. Você pode orar andando na rua, dirigindo o carro, tomando banho, preparando comida, e é claro, deitado na sua cama. Porque oração não é um ritual formal. É um estilo de vida. É uma respiração constante da alma. É reconhecer a presença de Deus em cada momento da nossa existência. Deixa eu te dar uma dica prática poderosa que mudou minha vida e a vida de milhares de pessoas. Antes de dormir, ao invés de pegar o celular e rolar pelas redes sociais, simplesmente deite-se, feche os olhos e comece a conversar com Deus. Não precisa de palavras elaboradas. Apenas diga o que está no seu coração. Agradeça pelo dia. Entregue suas preocupações. Peça por proteção durante a noite. E se você adormecer no meio da oração, não se sinta culpado. Você apenas adormeceu nos braços do Pai Celestial. Que imagem mais linda de confiança e intimidade existe do que essa? C.S. Lewis costumava dizer que as melhores orações às vezes são aquelas que não conseguimos articular. São os gemidos da alma, as lágrimas que caem sem palavras, o silêncio profundo onde apenas o Espírito Santo intercede por nós. E muitas vezes, essas orações acontecem justamente quando estamos deitados, vulneráveis, sem forças para manter as aparências religiosas. É ali que Deus nos encontra de verdade. Tem um versículo em Romanos capítulo 8 que diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que nem precisamos ter as palavras certas.
Nem precisamos saber exatamente como orar. O Espírito Santo traduz para Deus o que nossa boca não consegue expressar. E isso acontece em qualquer posição, em qualquer lugar, em qualquer momento. Deus entende a linguagem do coração muito além das palavras que saem da nossa boca. Então por que tantos cristãos carregam culpa por orar deitado? Porque ao longo da história, a igreja criou tradições que se tornaram mais importantes do que a própria palavra de Deus. Criamos regras onde Deus criou liberdade. Impusemos leis onde Deus ofereceu graça. E no processo, afastamos pessoas de uma comunhão simples e genuína com o Pai. C.S. Lewis lutou contra isso a vida inteira. Ele queria que as pessoas entendessem que Deus não é religião. Deus é relacionamento. Vamos voltar mais uma vez ao Salmo 63 porque tem algo lindo ali que não podemos perder. Davi diz que a alma dele se apega a Deus e que a mão direita de Deus o sustenta. Percebe a intimidade dessa linguagem? É uma alma grudada em Deus. É uma dependência total. É um reconhecimento de que sem Ele, nada somos. E isso tudo estava acontecendo enquanto Davi estava deitado no escuro de uma caverna. A postura dele não impediu a intimidade. E se você adormecer no meio da oração, não se sinta culpado. Você apenas adormeceu nos braços do Pai Celestial. Que imagem mais linda de confiança e intimidade existe do que essa? C.S. Lewis costumava dizer que as melhores orações às vezes são aquelas que não conseguimos articular. São os gemidos da alma, as lágrimas que caem sem palavras, o silêncio profundo onde apenas o Espírito Santo intercede por nós. E muitas vezes, essas orações acontecem justamente quando estamos deitados, vulneráveis, sem forças para manter as aparências religiosas. É ali que Deus nos encontra de verdade. Tem um versículo em Romanos capítulo 8 que diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que nem precisamos ter as palavras certas. Nem precisamos saber exatamente como orar. O Espírito Santo traduz para Deus o que nossa boca não consegue expressar. E isso acontece em qualquer posição, em qualquer lugar, em qualquer momento. Deus entende a linguagem do coração muito além das palavras que saem da nossa boca. Então por que tantos cristãos carregam culpa por orar deitado? Porque ao longo da história, a igreja criou tradições que se tornaram mais importantes do que a própria palavra de Deus. Criamos regras onde Deus criou liberdade. Impusemos leis onde Deus ofereceu graça. E no processo, afastamos pessoas de uma comunhão simples e genuína com o Pai. C.S. Lewis lutou contra isso a vida inteira. Ele queria que as pessoas entendessem que Deus não é religião. Deus é relacionamento. Vamos voltar mais uma vez ao Salmo 63 porque tem algo lindo ali que não podemos perder. Davi diz que a alma dele se apega a Deus e que a mão direita de Deus o sustenta. Percebe a intimidade dessa linguagem? É uma alma grudada em Deus. É uma dependência total. É um reconhecimento de que sem Ele, nada somos. E isso tudo estava acontecendo enquanto Davi estava deitado no escuro de uma caverna. A postura dele não impediu a intimidade. Na verdade, a fragilidade do momento intensificou a comunhão. Isso me leva a uma conclusão poderosa. Às vezes é justamente na nossa fraqueza que encontramos a maior força espiritual. Quando não temos energia nem para nos levantar da cama, quando tudo o que conseguimos fazer é sussurrar um socorro para Deus, quando nossas orações são apenas lágrimas silenciosas, é nesses momentos que Deus se aproxima de uma forma inexplicável. Porque Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E não existe humildade maior do que reconhecer sua completa dependência dele. C.S. Lewis tinha uma frase que resume tudo isso perfeitamente. Ele disse que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. E é justamente nos momentos de dor, cansaço e fragilidade que muitas vezes estamos deitados sem forças. É ali que Deus grita mais alto. É ali que Ele se revela de forma mais intensa. Não por causa da nossa postura, mas apesar dela. Porque o que Ele quer não é performance. É presença. Deixe eu encerrar com uma palavra final que pode libertar você completamente. Pare de se preocupar se está orando da forma certa. Pare de avaliar se sua postura é reverente o suficiente. Pare de comparar sua vida de oração com a de outras pessoas. Deus conhece seu coração. Ele sabe suas limitações. Ele entende suas circunstâncias. E Ele está infinitamente mais interessado em ouvir você, do jeito que você é, do que em julgar a posição do seu corpo. Se esta mensagem tocou seu coração e libertou você de alguma culpa religiosa, eu quero que você faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, deixe seu like neste vídeo porque isso mostra que você quer mais conteúdo assim, que une verdade bíblica com aplicação prática na sua vida. Segundo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais mensagens que vão fortalecer sua fé de forma saudável e libertadora. Terceiro, comenta aqui embaixo respondendo a esta pergunta: você já orava deitado e se sentia culpado por isso? Como essa mensagem mudou sua perspectiva? Eu quero muito ler seu testemunho. E tem mais uma coisa.
Se você conhece alguém que carrega essa culpa, alguém que acha que Deus só ouve orações feitas de joelhos, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Essa mensagem pode libertar vidas. Pode trazer pessoas de volta para uma comunhão genuína com Deus. Pode transformar a forma como milhares de cristãos se relacionam com o Pai Celestial. Lembre-se sempre desta verdade: Deus vê seu coração, não sua postura. Ele ouve sua sinceridade, não sua eloquência. Ele deseja sua presença, não sua performance. Que você descanse hoje sabendo que pode falar com Ele a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer posição. Sua cama pode ser seu altar. Sua noite pode ser seu santuário. Sua fragilidade pode ser sua maior força espiritual. Porque quando você está fraco, é ali que o poder de Deus se aperfeiçoa em você. Um abraço forte, que Deus abençoe profundamente sua vida de oração, e até o próximo vídeo.